Olá, bem-vindo a todos, iniciando aqui o nosso capítulo de número 14 do podcast Eu e Meu Avô, que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós, assim, estamos fazendo um estudo do livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos estudar a carta número 11 desse livro. O senhor quer fazer alguma ponderação inicial ou podemos começar? Acho que tá de bom tamanho o que a gente já avançou aqui, né? Certo. Então, a carta 11 ela começa assim: Meu querido Vermelindo, meu querido Absinto, tudo está indo maravilhosamente bem. Em especial, fico contente de ouvir que os dois novos amigos o fizeram conhecer o resto do grupo. Lembrando que na carta 10 é aquela carta que ele trabalha ali a questão de como algumas técnicas de engenharia social e de engenharia de grupo faz com que a pessoa comece a adentrar nas normas daquele grupo, né? Então, É, dando começa, continuidade. começa a se falsificar, né? Uhum. Para ser incluído, ele começa a esquecer seus valores, seus padrões, de princípios, e para se sentir aceito, começa a se falsificar, mas de início acha que não haverá nenhuma repercussão, porque ele continua o mesmo. Porque, logicamente, com o tempo, ele, quando for se procurar, ele não é mais aquela mesma pessoa. E aqui tá tendo a continuidade, né? Ele conheceu primeiro os dois amigos no salão e agora já foi conhecendo o restante do grupo. Todos eles, como posso inferir do nosso centro de informações, são pessoas completamente confiáveis, escarnecedoras e aferradas às coisas mundanas que, sem terem cometido nenhum crime extraordinário, estão progredindo silenciosa e confortavelmente rumo à casa do nosso pai. Você fala que eles gostam muito de rir. Espero que isso não signifique que você nutra a falsa impressão de que o riso em si esteja sempre a nosso favor. Esse, aliás, é um ponto que merece alguma atenção. Costumo dividir as causas do riso humano em alegria, diversão, anedota e petulância. Você vai encontrar a primeira entre amigos e amantes reunidos no fim de tarde de um feriado. Alegria, né? Uhum. Diversão agora. Entre adultos, geralmente se arranja algum pretexto para o riso na forma de piadas. Mas a facilidade com a qual os menores gracejos produzem risadas nessas horas mostram que elas não são a causa real. Não sabemos qual é essa causa verdadeira. Algo parecido com isso é expresso em boa parte dessa arte detestável que os humanos chamam de música. Algo semelhante acontece nos céus. Uma aceleração sem sentido no ritmo da experiência celestial, que é bem insondável para nós. O riso desse tipo não nos faz bem algum e deve ser sempre desencorajado. Além disso, o fenômeno em si é nojento e um insulto direto ao realismo, à dignidade e à austeridade do inferno. Quer dizer, eu falei de diversão e, na verdade, me parece que não é diversão. É a alegria genuína, né? Não é a diversão, é a alegria genuína. Se a- Entre adultos, geralmente se arranja algum pretexto para o riso na forma de piada. Né? Ele fala alegria entre amigos, no É. feriado, né? Tem Essas... alguma coisa que interessante que ele diz, né? Os menores gracejos produzem risadas nessas horas, mostra que elas não são a causa real. Não sabemos qual é essa causa verdadeira. É a amizade. Eles não conseguem compreender, perceber um laço de amizade se criando. Por isso que essa alegria aí para eles é um insulto. É um insulto, né? Uhum.
Eles fazem até assim, eles assemelham essa com o que os humanos chamam de música, né? É uma arte detestável. A diversão está diretamente relacionada à alegria, um tipo de subproduto emocional que surge do instinto do lúdico. É de bem pouco proveito para nós. É claro que às vezes pode ser utilizada para desviar os seres humanos de algo mais que o inimigo gostaria que eles estivessem sentindo ou fazendo. Mas em si, a diversão tem tendências totalmente indesejáveis, promovendo a caridade, a coragem, a satisfação e muitos outros males. É interessante isso aqui. Está diretamente relacionado à alegria, né? Um subproduto emocional que surge do instinto do lúdico. Aí eles falam que pode ser até aproveitada por eles quando utilizada para desviar a atenção, né, das pessoas Uhum. de algo que elas poderiam estar fazendo, mas que em si não é uma forma de risada que seja De objetivo proveito para a deles. causa deles. É. A anedota que está associada à percepção súbita da incongruidade, algo incongruente, é um campo muito mais promissor. Bom, qual conceito que o senhor dá para anedota? Porque eu já. A anedota aqui seria, pelo que eu entendi, é algo que promove uma risada porque é uma piada que ela não tem. É uma piada quase como uma. Não é uma charada, mas ela traz dois aspectos que aparentemente são incongruentes, mas que estou tentando lembrar de alguma para trazer aqui o exemplo, né? De uma anedota que ela, dos dois lados, logicamente não tem uma congruência, mas que se tornam tipo charadas, né? Uhum, Por exemplo, uma charada muitas vezes não tem uma congruência, né? Ela, os aspectos dela são incongruentes, mas na medida que você resolve a charada, ela é engraçada, né? sim. Tem diversas charadas que vocês usavam quando crianças comigo, né? E que eram engraçadas. Não estou me vendo agora nenhuma, não. É um campo, a anedota que está associada à percepção súbita da incongruidade é um campo muito mais promissor. Não estou pensando em primeiro plano do humor irreverente ou obsceno, que, embora muito usado pelos tentadores de segunda categoria, tem resultados muitas vezes decepcionantes. A verdade é que, quanto a este assunto, os humanos estão claramente divididos em duas classes. Aqueles para os quais nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria, e para quem uma história indecente deixa de produzir lascívia precisamente quando se torna engraçada. Há outros para os quais o riso e o desejo são motivados no mesmo tempo e pelas mesmas coisas. O primeiro tipo faz piada do sexo porque isso aponta muitas incongruências. Já o segundo cultiva incongruências porque quer ter um pretexto para falar sobre sexo. Se o seu homem for do primeiro tipo, o humor de baixo calão não vai lhe servir. Não vou esquecer as horas que gastei de tédio insuportável com um dos meus primeiros pacientes nos bares e salas para fumantes, antes de eu ter aprendido essa regra. Descubra a que grupo seu paciente pertence e cuide para que ele mesmo não o descubra. Quer dizer, ou ou é o grupo da que nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria, quer dizer, e para quem uma história indecente deixa de produzir lascívia, porque ele já, vamos dizer assim, uma história não satisfaz essa pessoa. O que satisfaz essa pessoa é o ato da luxúria.
não é o falar sobre ela, não é a risada sobre a luxúria, sobre alguma coisa pervertida sexualmente. Essa pessoa já está em tal nível que o que ela se interessa é a perversão, e não rir dela. Se não for a luxúria, nada serve. É totalmente preso nisso. Agora, os outros, não. Já o segundo cultiva incongruências porque quer ter um pretexto para falar sobre sexo. Aí já, só de falar sobre o sexo é uma piada que fale sobre o sexo, para ele o alimenta. Para o outro, não. O outro já é. Só o que alimentará é a luxúria em ato. É o que eu entendi daqui. Você entendeu diferente? Não, entendi isso mesmo. Nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria, né? É. Exatamente isso. O verdadeiro uso de anedotas, piadas e de humor encontra-se numa direção bem diferente e é especialmente promissor entre os ingleses, que levam o seu senso de humor, entre aspas, tão a sério que a falta desse senso é quase o único defeito do qual sentem vergonha. O humor inglês, assim, nesse sentido, é bem daquele um personagem da Mr. Bean, né? Mr. Bean. Mr. Bean. Aí você vê o humor do Mr. Bean, o humor do Chaves, né? O humor do Chaves, eles não devem gostar muito daquele humor, não. Não. A Diabada não gosta muito daquele humor. Né? Ele tem uma coisa tanto inocente ali, né? Ali as pessoas... Você vê que o Chaves é um ícone, né? A pessoa tem que estar com o pé muito dentro da lama para não achar alguma coisa divertida naquela inocência pueril do Chaves, né? O verdadeiro uso de anedotas, piadas de humor encontra-se numa direção bem diferente, é especialmente promissor entre os ingleses. O humor é para eles o grande consolo, além de ser, marque bem isso, a desculpa para tudo na vida. Assim, ele é indispensável como meio de destruir qualquer sentimento de vergonha. Se um homem simplesmente deixar os outros pagarem a conta em seu lugar, é pão duro. Se gabar-se disso de forma jocosa e caçoar de seus colegas por terem sido trapaceados, não será mais pão duro, e sim um cara cômico. Aqui a forma jocosa, né? Quer dizer, ele consegue... Com os ingleses, isso passou para trás dos outros, né? Ele vai ser insensado, pelo menos dos ingleses da época do Lewis, né? A mera covardia é vergonhosa, mas aquela da qual alguém se vangloriar, mas aquela da qual alguém se vangloria com superlativos humorísticos e gestos grotescos pode parecer engraçado. A crueldade é vergonhosa, a menos que o homem cruel possa transformá-la em piada. Milhares de piadas obscenas ou mesmo blasfemas não são de grande ajuda na danação de um homem, tanto quanto a sua descoberta de que praticamente tudo o que deseja fazer pode ser feito, não apenas sem a desaprovação de seus colegas, mas com a admiração deles, se ele tão somente souber fazer disso uma piada. Esquisito, né? O cara faz algo perverso, mas se ele fizer disso uma piada, ele passa e é admirado. A alma humana é esquisita, né?
E essa tentação pode passar totalmente despercebida para o seu paciente, graças àquela seriedade inglesa com relação ao humor. Qualquer sugestão de que se possa estar cometendo exageros pode ser tida como puritana ou como indicativo para a falta de humor. Quer dizer, o cara faz algo cruel, faz uma piada da crueldade, e os outros que acharam que aquilo que podem sugerir que aquilo é algo nefasto, né? Levam o rótulo de puritano, né? Eu levo o pior rótulo para o inglês, que é a falta de humor do outro. Mas a petulância é a melhor de todas. Em primeiro lugar, ela é muito econômica. Qualquer um pode ser treinado para falar como se a virtude fosse engraçada. Mas apenas um homem inteligente pode fazer uma piada boa sobre a virtude ou, na verdade, sobre qualquer coisa. Entre pessoas petulantes, a piada sempre é assumida como algo natural. Faz troça de tudo, né? Ninguém realmente faz piada, mas qualquer assunto sério é discutido como se já tivessem percebido o lado ridículo dele. Quer dizer, a jocosidade, a petulância faz com que qualquer assunto sério, né, pode trazer o lado ridículo e descaracterizar a seriedade de um assunto, né? Tem gente que é craque nisso, que perde a piada, mas não perde o amigo. Ele é petulante, é uma petulância. Eu não sei se a palavra está bem traduzida. Se prolongado, o hábito da petulância constrói em torno de uma pessoa a mais refinada coraça que conheço contra o inimigo, além de ser bastante livre dos perigos inerentes às outras fontes de riso. Eu acho que a palavra é jocosa. Entre as pessoas aqui, mas a jocosidade é a melhor de todas. Entre pessoas jocosas, quer dizer, que fazem... A jocosidade é como se fosse assim uma superioridade perversa diante de todas as coisas do mundo, diante da religião, diante de qualquer coisa, diante do pai, diante da mãe, o jocoso, aquele que faz um comentário ácido com algum grau de sentido não cômico, né? O cômico é a depreciação do outro. As pessoas riem disso. Se prolongado o hábito da jocosidade, constrói em torno de uma pessoa a mais refinada coraça, que conheço contra o inimigo, além de ser bastante livre dos perigos inerentes às outras fontes de riso. Ela está a milhares de quilômetros de distância da alegria, entorpece em vez de aguçar o intelecto. E isso não estimula nenhuma afeição entre aqueles que a praticam. O grande problema da alegria é estimular a afeição. Ela está a milhares de quilômetros de distância da alegria. A jocosidade, né? Aqui tem a palavra petulância, mas não é petulância. Petulância é uma espécie de um orgulho, não quer dizer... O cara que é petulante, ele é nariz empinado, queixinho erguido. Ele é petulante perante os outros, né? Mas o jocoso, não. O jocoso é aquilo que faz piada das coisas mais sérias que tem e uma piada ácida, uma coisa irônica, ácida, jocosa mesmo, para destruir mesmo, né? O petulante é mais aquele que questiona, põe em xeque o que o outro pensa, né? A petulância, ela tem a gente pode até ver aqui etimologicamente, ó, o que é petulância em termos... petulância, etimologia de petulância. Aqui.
insolência, atrevimento, descaro, Insolência. é insolente, né? Uhum. Atiradiço, desaforo. Tá? E aqui tem mais. Inquiries online. Uma coisa boa. É um termo que tem origem no latim. Tem origem no latim petulantia. E é utilizado para descrever uma atitude arrogante, insolente, presunçosa de uma pessoa. Esse comportamento, essa característica, está relacionada ao comportamento de alguém que se considera superior aos outros, que age de forma desrespeitosa e que não se importa com as opiniões e sentimentos alheios. Arrogância, insolência, presunção. A jocosidade, né, ser jocoso já é que já é hilariedade, comicidade, já tem esse aspecto da. Mas com esse. A origem da palavra aqui, ó. O jocoso é aquele que expõe os outros ao ridículo. É ironia, né? Uhum. É. Combina certo. melhor com o que o Lewis descreve, né? Não é petulância. Escreve mais a jocosidade. Né? Ele fala do ridículo ali, Isso, de ridicularizar tudo, né? tudo. Jocoso faz isso de tudo. E isso torna uma couraça contra o Total. inimigo, né? Porque religião é motivo, é ridícula, família é ridícula, amizades, tudo vai, né? Amizade é coisa ridícula, é fraqueza. É, Né? E a couraça. pessoa está encoraçada. Pronto. Então é isso. Grato aí a todo mundo que nos acompanhou. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, tem mais um. Abraço a todos.